Logicamente que se a gente fosse cantar nessa hora, presidente, a música símbolo da nossa festa, o coração bate, 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 nós cantaríamos sem dúvida nenhuma, o coração bate, 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 bate Bolsonaro. Pesado, forte. Ao final desse mandato, que nós esperamos que seja só o primeiro, de tal modo que a próxima pergunta de alguém que assim pensa é: quero ver o pastor Samuel, quero ver a igreja, se vai conversar com o presidente Lula. Meus amigos, onde tiver Brasil, nós estamos. Onde tiver autoridade constituída, a Bíblia nos diz que nós oramos e nós respeitamos. E se o presidente da República quiser um dia se sentir honrado e também honrar e vir nos visitar, como o presidente atual fez, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos recebê-lo e nós vamos orar também. Claro que ficam algumas feridas, mas eu estou dizendo isso para poder ajudar você a ser grande no seu pensamento e não ficar do tamanho só do resultado de uma eleição e principalmente de militantes que às vezes até as autoridades não é tão assim, mas o militante fica provocando, pequeno você e tal. Eu estou com a bandeira do Brasil no meu carro. Vou ficar até o dia 19 de novembro, o dia da bandeira do Brasil. Templo Central continua com a bandeira lá. As igrejas com a bandeira do Brasil. Louvado seja. Presidente Lula sendo empossado, nós vamos continuar com a bandeira do Brasil, louvado seja Deus. Não temos dúvida, nós não viramos partidário, nós não viramos essa coisa. Nós somos do Brasil e nós entendemos que na direção do Brasil, mais próximo nas suas propostas, estava o atual presidente Bolsonaro. Daí a gente defender o Brasil e defender a nossa fé. Estou muito feliz com o resultado. No primeiro momento, vi muita gente triste, chorando, mas eu sou um homem de 65 anos. Eu já passei por muitas e muitas situações nesse Brasil. Já convivi com a presidência do presidente eleito. E eu fiquei muito feliz de poder ser livre para pedir a Deus que continue abençoando o Brasil e todos os presidentes do Brasil, e também entre eles o presidente eleito do Brasil. Porque o Brasil é grande e precisa de presidentes grandes, que também se supere e não sejam de facções partidárias nenhuma, mas seja presidente da nação brasileira. E eu me surpreendi. Claro que alguém vai dizer, o presidente Bolsonaro vinha nos cultos porque queria voto, seu problema. Até se quem quiser mais vir aqui, autoridade, pensando em voto, nós pensamos no Brasil, pensamos na alma dele e pensamos em abençoar qualquer que venha às nossas igrejas. Nós não temos direito de ficar pensando que venha um culto nosso só porque quer nosso voto. Nós somos igreja e eu sou pastor. E pastor e igreja têm que receber e pensar nas pessoas como seres humanos. Ainda que a gente tenha alguma desconfiança, o Senhor veio buscar e salvar quem estava perdido, e nós estamos também. E eu fiquei muito feliz. Vou dizer para vocês, porque se alguém quiser dizer que foi só para agradar, isso é problema seu. Mas já foi para mim um exemplo de que nossa história serviu. Sua Excelência, o presidente eleito, da sua primeira fala, começou sem olhar, mas daqui a pouco apareceu a bandeira do Brasil. E foi colocada a bandeira do Brasil ali. Já me basta. Bandeira do Brasil. Segundo lugar, num pequeno discurso, falou em Deus mais de 5 vezes. Nunca tinha visto isso no Brasil. Começar com Deus, agradecer a Deus, pedir de Deus e fechar o discurso pedindo que Deus abençoe o Brasil. Gente, isso já foi um avanço. Seja qual for o espírito de alguma autoridade, nós já chegamos ao ponto das pessoas saberem que Deus é importante. E de falar em tudo aquilo que a gente já imaginava e pensava, de tal modo que nós podemos até esperar
que essas coisas que nos são preciosas não sejam muito mexidas pelo presidente da República. Ou se forem para querer desfazer as conquistas que viemos até aqui, que temos um Congresso que vai votar e que, assim como fez com Bolsonaro, que não queria que ele governasse algumas coisas e travava, pode travar também coisas que são valores nossos. Paz, meus irmãos, caiu aqui a live. Estava informando que eu estava bloqueado há uns 3 meses pelo Instagram, impedido de fazer lives, né? Foi desbloqueado agora. Vamos ver até quando estaremos desbloqueados, porque a censura tem fluído como um rio, né? Na nossa nação, infelizmente, já não se pode chamar as coisas pelo nome. Mas estamos de volta aí, tá bom? Eu estou passando aqui rapidamente para refletir sobre um dos principais problemas do nosso país, que é a crise de masculinidade. Isso passa inevitavelmente pelo pastoreio. Os pastores, em sua maioria, não são homens. Consequentemente, os homens evangélicos não estão sendo formados para o sacrifício, mas para o benefício. Os homens evangélicos da atualidade já não são os homens mais sacrificiais e os homens santos do passado que diziam: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Os homens atuais são os homens: quem não tiver pecado atira a primeira pedra, não julgueis. E isso passa pela negligência pastoral da questão ou do fundamento da masculinidade. Samuel Câmara, pastor da Assembleia de Deus, né, lá em Belém, presidente da convenção, saiu o vídeo dele apoiando o Lula agora. Falou que ficou muito feliz do Lula ter sido eleito. E ele levou o Bolsonaro no púlpito da igreja. Eu vou repostar os vídeos daqui a pouco. Os 2 vídeos com essa live aqui, vou fazer um vídeo só. Vou postar aqui para você ter uma referência do homem que você não pode se tornar. Seja homem, honre sua fé, honre a igreja, honre o evangelho. Ele levou o Bolsonaro no púlpito e disse: meu coração bate, bate, bate por Bolsonaro. E agora ele é um dos primeiros pastores a cederem à prostituição moral com o Lula. Sabe qual é a diferença entre um pastor, que não é homem, e uma prostituta literal, sexual? É que a prostituta diz o que te oferece quando você paga o programa. E os pastores não estão dizendo o que oferecem quando recebem o preço, pela vaidade, pelo orgulho, pela arrogância, pela posição. É aquilo que eu sempre digo a vocês: quem não tem valor tem preço. Um dos principais danos que toca o nosso país, e por isso que a gente tem que trabalhar e trabalhar e muito, estamos em uma das piores crises de liderança que o mundo já viu. Até porque é tempo do fim. Os elementos escatológicos, eles estão muito evidentes. Tempo do fim, tempo do esfriamento do amor, tempo da desistência para com a verdade, para com a luz. É tempo de perseguição de Deus, do seu ungido, do Messias. É tempo de perseguição contra a igreja. Então é inevitável que essas coisas aconteçam. Mas você tem que entender o que nós sempre ensinamos. O homem evangélico, ele é o melhor homem da cidade. Não por causa do seu ego, mas porque o seu serviço ele é inevitável. Ele é um homem sacrificial. Ele é um homem que está lutando pela manutenção da verdade, da integridade, da conduta. De fato, ele é radicalmente um conservador, como disse John Stott. Ele é conservador para crer na verdade e radicalmente conservador para viver essa verdade. E olha que tristeza. Você vai ver o vídeo infantil desse homem, que é um pastor de renome mundial. Nem meu filho, sabe? Ele não consegue nem justificar
sua canalice, ele não tem nem argumento, ele não tem nem fibra moral para dizer que ele está contradizendo o que disse ao apoio que deu a esse projeto conservador que se encontrou com a figura do presidente Bolsonaro. Aqui eu não estou dizendo que temos um apoio acrítico. Sempre ensinei a vocês que o nosso apoio a Bolsonaro é um apoio de contenção. O projeto que encontra os valores da igreja é o projeto político conservador. E a pessoa que representa esse projeto hoje se chama Bolsonaro. Então a gente não está apoiando de maneira crítica um homem. Estamos apoiando um projeto. Com isso, nenhuma possibilidade de nós apoiarmos o Lula, mesmo ele sendo eleito. Ele terá a nossa resistência, as nossas orações imprecatórias. Por quê? Não vem com esse papo de autoridade constituída. Sabe por quê? Porque o que Hitler fez foi legal. Antes dele sacrificar 8 milhões de pessoas, ele trabalhou no campo legislativo, ao ponto que a igreja na Alemanha defendeu o nazismo. Eu pergunto para você, se você acha que a igreja e o cristão têm que apoiar a autoridade, se a autoridade cria lei para autorizar o aborto, você vai se submeter à autoridade ou ao evangelho? Se a autoridade tornar legal e legislativo o casamento entre pessoas do mesmo sexo, você vai ficar em submissão à autoridade ou submissão ao evangelho? Por exemplo, proibiram os nossos irmãos de pregar o evangelho em Atos, na igreja do primeiro século, em Atos. O que é que os nossos irmãos disseram? Tornaram lei, é proibido vocês pregarem. O que eles disseram? Mais vale obedecer a Deus do que os homens. Então não vem com essa conversa que o Lula é autoridade constituída, porque é um dos maiores corruptos da história recente da humanidade. Sabemos que, mesmo não conseguindo provar, né, os oponentes não conseguindo provar todas as nuances, porque foi bem feito, há uma trama desde a libertação desse homem da cadeia, a descondenação dos seus crimes. Não existe a menor possibilidade. Assim, não quero entrar nem no mérito da corrupção. Os valores que esse homem defende e os valores que ele quer destruir são totalmente contraditórios àqueles valores que nós preservamos. Então não tem com Lula não tem esse papo de autoridade constituída. Mas me leva à crise ao pensar na minha classe pastoral. É uma vergonha. A maioria dos pastores são covardes. A maioria dos pastores não tem valor, tem preço. Eles vão ceder ao status do momento, eles vão ceder ao poder. A maioria dos pastores não vive pelo que crê, vive pelo que ganha. É tão óbvio que até o comportamento da igreja local que esses homens pastoreiam é norteado pelas conferências, pelos eventos. Esses homens não praticam o que acreditam. Esses homens sempre estão envolvidos onde há lucro, onde há ganho, onde há poder, onde há status. E é muito triste. Absolutamente muito triste. Essa urgência, que é essa crise mundial de liderança, precisa despertar você, cristão evangélico. E precisa despertar você, pastor. Você, pastor, precisa acordar. Em que você acredita? Deixe claro os seus valores. Deixe claro suas crenças. Que isso te dê cadeia. Que isso te dê a morte. Se posicione. Se posicione e não negocie seus valores. Então, na possibilidade do Lula voltar, os pastores já estão cedendo, né? Edir Macedo, Samuel Câmara agora e quantos outros? A maioria está calada, silenciada, dizendo, agora a conversa temos que respeitar a autoridade constituída. Mas deixa eu ajudar os senhores pastores numa hermenêutica correta de 1 Coríntios capítulo 13. Se os senhores conhecessem bem a história do cristianismo, os senhores iriam reconhecer a história dos puritanos, o grande movimento de resistência teológica da Europa, especificamente na Inglaterra. E o movimento puritano é um filho direto da Revolução Protestante
em João Calvino. Baseado no texto que os senhores amam, que é Romanos 13, que é o texto da autoridade constituída, os puritanos entenderam que o rei da época não era a autoridade constituída por Deus. Pelo contrário, era o oposto. O texto, é simples de entender o texto. O texto diz, quer não temer a autoridade, faz o bem e terá o louvor dela. Ela é agente da ira de Deus para punir o mal. É o que está no texto. Então, a autoridade, ela é a providência de Deus para punir o mal. O que o cristão deve fazer se essa autoridade que pune o mal é o mal? Então, os puritanos, aplicando Romanos 13, lutaram de maneira legal, legislativa, até o rei ser condenado à morte. Então, meus amigos pastores, na história do cristianismo, vocês vão ter inúmeros exemplos de se portarem como homem. Se portem como homem. Seja homem. Samuel Câmara, seja homem. Deixe comportamentos infantis para os meninos, para os garotos. Seja homem. Honre o que você carrega dentro da sua calça. Seja homem. Seja íntegro. Seja homem de uma só palavra. Torne claro para a igreja o que você crê. E pastores, se levantem, não negociem a verdade. Não negociem a casa do Senhor. Ele falou que ele já está pronto para receber o Lula na igreja, se o Lula quiser. Cara, meu Deus do céu. A pergunta que eu faço é: que lavagem cerebral esses homens fizeram para que esses homens continuem tendo milhares de seguidores? É surpreendente, é surreal um negócio como esse. É surpreendente, como um pastor diz sem vergonha nenhuma que está pronto para receber o Lula no púlpito da igreja que ele pastoreia. Então, gente, é tempo de crise, eu falo isso positivamente, sabe? É tempo de reflexão. É tempo de irmos para Deus, para perguntarmos ao Senhor qual a vontade específica dele para a nossa vida. Qual a responsabilidade que a gente tem que assumir nesse tempo presente. Qual a mensagem nós deveríamos estar mandando para a próxima geração e para os nossos filhos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que os planos de Deus para a nossa nação sejam de paz e não de mal. Tá bom? E pastores, sejam homens, não sejam covardes.